incitação ao bypass, né? E aí esse é o tema que eu quero conversar hoje. Para quem está entrando pela primeira vez, eu sou Luiz Saporetti, sou médico, sou geriatra, psicoterapeuta, sócio fundador aqui da Inspíritos, né? Que é esse espaço aqui que a gente está conversando, e a ideia da Inspíritos é a gente poder facilitar, né, esse processo de encontrar propósito, a espiritualidade e a dimensão sagrada de cada um também, integrando tudo isso à espiritualidade. Então, diante de tudo isso, eu comecei a questionar certas coisas que eu considero bem importantes, como a questão do abuso, né? E hoje nós vamos falar sobre esse bypass. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção e que eu ficava sempre inculcado, era se a espiritualidade poderia ter alguma consequência nociva, né? Se a busca espiritual poderia trazer alguma consequência nociva. Porque, na realidade, eu tinha uma noção clara de que a dinâmica psicológica das religiões sempre foi utilizada de uma forma que poderia levar a abuso de poder e tudo mais. Mas sempre achei a questão da espiritualidade um pouco mais segura, né? Quando eu penso na questão da espiritualidade, né, eu uso muito aquele acrônimo do SOMOS, né? Que somos, então, a relação com si mesmo, o outro, o momento, o universo e o sagrado, né? Que são essas conexões com tudo isso e o propósito. E eu senti isso mais protegido, né? Mas, com o andar da carruagem, eu fui percebendo que talvez não seja bem assim. Tinha algumas coisas que ficavam batendo na minha a pulga atrás da orelha, né? Então, eu vi o quê? Que algumas formas como algumas pessoas lidavam, por exemplo, né? Negação, por exemplo, do eu, né? Uma discussão como se o eu fosse uma coisa ruim, né? A busca de estados de consciência que, na realidade, tem como objetivo anestesiar um pouco a gente, distanciar da vivência, um excesso de negação de aspectos sombrios, né, que o ser humano possui. Essa coisa que já vem de bastante tempo do consumismo da autoajuda, que vem junto com um excesso de positivismo, né? E vendo assim em tradições espiritualistas, mestres, gurus, escândalos sexuais, coisas assim que chamam tremendamente a atenção, né? O que tem errado aqui que eu não estou conseguindo ver? E aí, numa conversa há um tempo atrás aí com um amigo meu, Gustavo Ferrão, ele falou: você já leu alguma coisa sobre esse negócio de bypass espiritual? Parece que é alguma coisa interessante. E aí as sincronicidades vão acontecendo, as coisas começam a cair na sua mão, e eu de repente olhei e falei assim: isso aqui faz muito sentido, né? Muito sentido mesmo. E é um alerta para a gente ficar bem ligado nessa questão. Então, assim, embora a espiritualidade eu senti ela como uma coisa um pouco mais segura, não é bem assim, né? Após alguma reflexão, o que eu percebi? A gente não nasce, né, com um potencial espiritual que não passe, na realidade, pela nossa cultura e nossa história, nossa biografia, né? Então, aquelas formas de conexão que eu falei, né, o somos, né, o si mesmo, o outro, o momento, o universo e o sagrado, né, essa rede de sentidos e conexões que a gente tem, ela é indissociável da nossa vida, né? Então, começa na nossa infância, na forma como a gente é cuidado, o nosso vínculo, o vínculo com os pais, com os educadores, nossa família, nossa etnia, né? A natureza que nos rodeia tem um impacto tremendo nessas conexões, né? E na percepção dessas conexões. E ao final de tudo, o que resta então
de nós mesmos, que é esse si mesmo que cresce no meio disso tudo, que vai influenciar aí a nossa espiritualidade, né? Então, na realidade, ao passarmos por toda essa infância, né, a gente tem uma relação de vínculo muito forte com tudo isso, e especialmente com o outro, né, que são os pais e os cuidadores, e o si mesmo vai estar um pouco para trás, porque o si mesmo vai, na realidade, aparecer para se desenvolver lá na frente, com uma coisa que eu falei na última conversa que a gente teve, né? Então, não dá para dizer que a questão das conexões e dos sentidos escapam, né, de todas essas artimanhas que podem aparecer, abusos com relação a essas conexões, a esses sentidos. Não tem como dizer que, assim, que isso, o campo da espiritualidade, ele é uma rede que está se formando durante o seu desenvolvimento, que está absolutamente sujeita a todas as outras forças culturais que nós temos, né? Então, o que a gente percebe é que o bypass espiritual, né, esse atalho espiritual, ele está na base de diversos comportamentos que estão em crenças espirituais, em crenças religiosas, né? E por que ele está tão atrilado que às vezes a gente não consegue perceber que é um bypass, né? Porque ele tem apoio em algumas necessidades humanas, né, que são muito básicas, né? E algumas coisas que são da nossa característica. Nós, por exemplo, temos muito medo de aceitar que somos frágeis, vulneráveis, falhos, imperfeitos, né? Temos dificuldade de lidar, então, com emoções e sentimentos, em especial aqueles sentimentos que ensinaram pra gente que são negativos, né? Dificuldade de entender a verdade com um V maiúsculo, né? Talvez uma verdade muito maior do que a do universo, e essa verdade é totalmente inacessível, né? O nosso cérebro não é capaz de entender a totalidade, né? Nós somos seres relativos, e na relação com o absoluto a gente só vai ter parcas imagens. E por fim, nós temos muito medo de sofrer, adoecer e morrer, né? Se a gente juntar tudo isso com o que a gente vive hoje, uma sociedade extremamente hedonista e narcisista, e que quer soluções simples e rápidas para problemas ultra complexos, nós vamos encontrar facilmente, né, e erroneamente, um caminho de atalho para burlar tudo isso e ainda ter uma percepção de que estamos evoluindo espiritualmente, né? Então, nesse ponto é que a gente precisa então olhar para esse negócio do bypass, né? O bypass foi descrito primeiro em 84 por John Welwood, né, que é o criador desse termo. Eu não sou criador disso. E ele trazia o atalho, né, como o seguinte: toda vez que, baseado em crenças espirituais, né, até crenças religiosas, por que não dizer, deixamos de fazer contato com a dor, com nossas necessidades, demandas psicológicas, né, e nós saltamos para essa tal perfeição idealizada, né, do que deveria ser o correto, né? E sempre tem alguma crença espiritual ou religiosa que está nesse lugar, que diz o que é certo, que diz o que é errado, e você então não faz contato com nada disso e salta nessa direção. E quando eu falo crenças espirituais, a gente tem que parar para pensar que a espiritualidade entra em todas essas formas de conexão, né? E não necessariamente a gente está falando de... Tem alguns resíduos disso que entram em formas derivadas de psicologia, né? Onde você olha também só para o positivo e você está sempre linkado, né? Atento só ao positivo, só a que motiva, e não olha realmente para suas mazelas e suas questões, né? Isso é muito complicado, porque se eu tenho um problema, né, faz parte de resolver o problema é olhar para ele,
faz parte, né? Se eu tentar dirigir o carro com o pneu furado, sem resolver o pneu furado, eu vou acabar estourando o eixo do carro, né? Então é necessário olhar para o problema, não adianta você achar que o problema vai se resolver, se esconder, a gente precisa olhar, né? O outro problema que tem nessa questão do bypass é a ideia, né, de que existe uma perfeição, né? Isso vem muito forte nas tradições judaico-cristãs e algumas outras, né? Que é uma perfeição idealizada, que é criada na mente do homem e que é completamente desconectada da realidade do mundo físico, do mundo biológico, né? E cada vez então que você entra nesse atalho, você se distancia cada vez mais, né, da totalidade. Por quê? Porque na totalidade o perfeito e o imperfeito convivem, né? Tá tudo junto. Existe uma integração, né? Então, de novo, eu vou trazer a imagem do yin e do yang, né? Ou seja, a totalidade é aquilo, né? Qualquer aspecto meu que eu deixe de lado não me torna íntegro, né? Eu não chego na minha totalidade. Então, esse conceito do perfeito exclui o imperfeito, exclui o feio, exclui um monte de coisas, né? E isso é uma das coisas que o bypass incita, né? Você entrar em relação com aquilo que você acha perfeito, né? Outro aspecto, né? O bypass, tem gente que traduz bypass como desvio, né? Desvio do caminho, né? O bypass sempre junta duas partes, né? Uma ponte, por exemplo, a gente pode dizer que é um bypass, né? Ele passa por cima. Mas eu traduzi como um atalho, né? Porque, para mim, assim, não tem atalho no caminho da espiritualidade, né? Tem até um ditado iorubá que fala disso, né? Que o atalho não é caminho completo, né? Então, como a gente pode querer chegar em algum lugar e ter esse lugar de completude do processo se a gente não quer passar pelo processo inteiro, né? Então, na realidade, não existem atalhos na vida, né? Não há atalhos, inclusive, na jornada espiritual. E aí eu busco a imagem lá da esfinge de Tebas, né? Que era um monstro alado, com corpo de mulher e leão, né? E que pegava as pessoas que passavam por ela, então, e colocava o enigma, né? Decifra-me ou te devoro, né? Essa imagem, para mim, ela é fantástica, né? Que imagem impressionante desse ser meio humano, meio animal, né? E que pode te devorar se você não entender que é meio a meio, né? A totalidade desse ser é humana e é animal, né? Imaginando que o humano traz aí essa questão do cognitivo, né? Que é a nossa grande força como espécie, né? Então, assim, no campo instintivo, né? Se a gente pegar o campo instintivo, como que a gente lida com o corpo na espiritualidade, né? Com a agressividade, com o libido, né? Poxa, tantas tradições excluem tudo isso e buscam uma perfeição que é totalmente desconectada do corpo, né? Então, pode a espiritualidade conviver com a fome que eu falo, a fome, vontade de comer, né? O desejo sexual, a violência, a agressividade, né? Então, essa esfinge, ela é faminta. Eu te devoro. Se você não entender isso, esse mistério, eu te devoro. E eu fico pensando, nossa, talvez por isso que tantos escândalos sexuais com mestres, gurus, religiões, né? Onde foi parar o impulso sexual, né? Onde foi parar o desejo, né? Ele está fora. Essa perfeição não inclui aquilo que, se a gente entender dentro de uma visão teológica, aquilo que o próprio Deus criou, né? Por que tanta intolerância, então, né, religiosa dentro das próprias religiões que se professam, né, tolerantes, né? Então, no atalho espiritual, o que acontece? Você tem uma valorização de aspectos cognitivos, né, do córtex aqui frontal, que excluem aspectos instintivos, excluem aspectos emocionais, e você não desenvolve
a relação instintual e a relação emocional. Então, se a gente tiver que, a gente pode buscar uma jornada espiritual que integra tudo isso. Mas se você buscar uma jornada espiritual que não integra o emocional e o instintivo, você está andando com o carro com o pneu furado e lá na frente o eixo vai quebrar e vai acontecer alguma coisa, né? Porque não é possível chegar no objetivo que a gente tem que chegar com isso, né? Então, é interessante que às vezes a gente vai participar de certas coisas, né? E a gente entra em verdadeiro êxtase espiritual, de comunhão com Deus, com o universo, seja lá o que você está buscando, né? Ou com o si mesmo. E aí você volta para casa, entra no carro, primeiro cruzamento alguém te cruza e você já fica puto e solta um belo palavrão. E não é que tem nada de errado nisso, mas espera lá. Então, do que a gente está falando, né? Rapidamente o impulso do corpo, as pulsões, os instintos tomam a gente, né? E como que fica isso, né? Assim, o enigma então não está decifrado, a esfinge vem e devora de novo. Vem e devora de novo, né? Então, essa busca da espiritualidade no campo instintual, ela tem que integrar o instinto, ela tem que integrar o corpo. O corpo é a nossa ferramenta, né? Para estar aqui, para estar vivenciando, né? As coisas, né? Tendo essa experiência. E aí, se a gente vai para o campo emocional, por exemplo, os atalhos são interessantes também, né? A gente ouve aí umas histórias dessas emoções e sentimentos negativos, né? Como se ter certas emoções, certos sentimentos maculassem, né? O discípulo que está no caminho espiritual, né? E, como eu falei, somos seres de conexão, né? Seres de relação. E esse é um ponto importante porque o que nos conecta como seres de relação são as nossas emoções e sentimentos. Então, não existe um lugar onde a conexão aconteça, onde não esteja presente o afeto, o sentimento, né? Então, pera lá, então como que a gente lida com isso, com essas emoções e sentimentos, né? E aí vem essa coisa de emoções e sentimentos ruins, e emoções e sentimentos não existem ruins, né? O que você faz com eles pode ser algo ruim, pode ter um efeito ruim para você ou para alguém, mas em si esses afetos têm a função de relacionar você com o mundo e com o outro, né? Então, eles não têm nada de errado. Você está vivo e você precisa dessa relação emocional. Cada emoção é uma informação que o seu cérebro está tendo para falar sobre alguma coisa, né? Por exemplo, se a gente pegar o medo, por exemplo, né? Que o medo, não, né? Nossa, medo. Que medo do medo, né? O medo, por exemplo, o que ele indica? Que você tem uma ameaça diante de você, que pode ser verdadeira ou pode ser potencial, pode ser externa ou pode ser interna. Quando você tem medo, você pode estar simplesmente vivenciando a replicação de uma memória de algo que aconteceu e não o que está acontecendo naquele momento. E esse é um aspecto muito importante das emoções, né? Muitas delas, elas estão simplesmente replicando aquilo que você já viveu no passado, né? Como que você sente o medo, né? Quando você está com medo, né, você fica gelado, né? Aquela barriga aperta, né? O sistema nervoso está todo em alerta porque ele está se preparando para alguma coisa ruim que vai acontecer com você, que está te ameaçando, preparando uma explosão energética para você fazer alguma coisa, para você lutar, para você correr, fingir de morto, qualquer coisa, né? Agora imagina isso, né? Você dizer não para o medo. Imagina, só o ser humano consegue conceber não ouvir o medo. Nenhum animal faz isso. Imagina uma lebre no meio da floresta não ouvindo o que os guts, né? Tipo assim, não ouvindo o medo. Pera, o medo está te dizendo alguma coisa está te ameaçando. De novo, real, imaginário, externo,
ou interno, mas ele está te avisando, né? Então, como que você pode viver sem o medo, sem a preocupação, né? A preocupação sua filha, né? Porque você se preocupa, né? A filha do medo, né? Você está ali ligado com alguma coisa que você acha que está te ameaçando. Será mesmo? Eu vou então inibir o meu medo e vou andar fervoroso sobre as águas. E esqueço o meu medo, né? E aí eu toco nesse assunto, por exemplo, de andar sobre as águas, né? Então, será que a Bíblia está incitando o bypass, né? Seria um tema bastante interessante, né? Mas eu não percebo assim, né? Eu concordo muito com o que o Campbell fala, né? Que toda religião é um mito mal compreendido, né? É muito difícil a interpretação de certas coisas, até porque foram textos escritos há muito tempo atrás e que eles precisam ser reinterpretados, né? Então, por exemplo, nesse evento de andar sobre as águas, né? Jesus, antes de aparecer andando sobre as águas, ele tinha acalmado a tempestade. Isso eu acho fantástico demais, né? Você já teve medo de uma tempestade dentro de você? Você sabe o que é ter uma tempestade dentro de você? Eu já tive várias, né? E aí Pedro não anda sobre as águas, né? Pois tem medo, então ele tem pouca fé. Pedro precisa primeiro aprender a lidar com a tempestade, porque Jesus primeiro acalma a tempestade e aí aparece andando sobre as águas. Pedro precisa acalmar a tempestade está aqui dentro. Só depois que ele controlar o campo emocional dele, ele vai conseguir ter fé para andar, né? Então, se a gente pensar assim, incitar uma fé cega, sem olhar para o que você está sentindo, é uma incitação de bypass, né? Eu não estou olhando para o que está acontecendo. Eu preciso acalmar meu medo, eu preciso acalmar o que eu estou sentindo para então transcender para o lugar da fé, né? Senão, eu estou fazendo bypass. E a raiva, né? Por que a gente tem raiva, né? A raiva é fantástica. Ela, então, o que ela prepara, né? O medo está avisando, né? E a raiva já está dando a reação. Tipo, agora vamos que vamos, né? Vamos expulsar os invasores, vamos botar para quebrar, vamos sair correndo, vamos fazer alguma coisa com o que a gente está sentindo. Peito enche, você fica vermelho, retesa a mandíbula, aquela vontade de morder, dilata a pupila, você está pronto para brigar. Imagine-se sem isso na hora de defender seu filho de uma ameaça real. Como a gente vai fazer? Você vai ficar plácido? Sem raiva? Né? Quem são os vendilhões do templo? Né? Eu acho esse episódio fantástico também, quando Jesus espanta os vendilhões da casa de Deus, né? Talvez os vendilhões sejam aquele monte de tralha mental que a gente tem na cabeça, que a gente precisa expulsar, né? A gente precisa expulsar essa tralha para que poder fazer contato com Deus que está dentro de nós, né? Então, assim, a utilização, inclusive, dessa raiva como instrumento de conexão, né? E por que eu não posso, então, perceber que eu estou com raiva daquilo que foi feito, daquilo e me perguntar a respeito disso, fazer contato com isso de novo, né? Tristeza. Tristeza também é uma emoção que, não fica triste, né? Não só no campo da espiritualidade, mas hoje é aquilo, né? Você não pode ficar triste, né? Você não pode ficar enlutado, você tem que reagir logo, porque também ninguém está muito interessado de ficar muito tempo com você na tristeza, né? Mas a tristeza, o que ela indica? Que você perdeu algo, que você perdeu alguém, né? Algo te foi usurpado. De novo, isso pode ser real, pode ser imaginário, pode ser dentro, pode ser fora. E isso é uma característica importante do cérebro, porque o cérebro não faz diferença se é externo, se é interno, se é imaginário ou não.
Se você começar a lembrar agora de um evento onde você ficou triste, você fica triste. Se você lembrar de um evento que você ficou raivoso, você fica raivoso de novo, né? Então, assim, pro cérebro isso é real, né? Então, a tristeza indica que estamos feridos, né? E imagina, quando nós estamos feridos, fisicamente feridos, o que a gente faz? Instintivamente a gente fica quieto, né? A gente fica quieto até recuperar as forças, né? Até aquela perda ser cicatrizada, né? Então, e a tristeza precisa ser respeitada para que ela cicatrize, né? Essa coisa de querer ir rápido, o que acontece? A ferida abre, não está cicatrizada ainda, ela abre. Então eu gosto muito de pensar, né, como fisicamente, biologicamente, poxa, tá aberta. Eu vou tentar andar? Não, espera ela cicatrizar, né? A tristeza tem outra característica muito importante que eu acho, né? Só a tristeza conduz às profundezas da alma, né? Então, sem a tristeza, talvez as mais belas obras não teriam sido escritas, compostas, pintadas, esculpidas, né? Porque esse mergulho é necessário para fazer contato com a profundidade, né? E no atalho espiritual, então você nega a emoção, nega a tristeza em função de uma crença. Você pode negar o medo, você pode negar a raiva, né? Pois elas maculam, né, a sua natureza, né? E assim você deixa de lidar com os problemas, né? Os problemas que elas sinalizam. As emoções sinalizam coisas. Elas são nossas aliadas na jornada espiritual. Elas não maculam. Elas, na realidade, mostram na jornada espiritual o que você tem que olhar. Se é tristeza, mergulha com a tristeza, vai lá fundo. Se é raiva, o que eu tenho que olhar aqui? Se é medo, o que está me assustando? É real? Não é? Né? Vamos olhar para isso. Quando não assimilamos todos esses aspectos emocionais e instintivos, né? Aí, além da gente estar fazendo bypass, o que vai acontecer, né? Eles ficam sombrios. Todos esses aspectos, eles se escondem, né? E quando eles se escondem, eles se aprofundam na mente e você começa a não fazer mais contato com eles. E ficam lá no submundo, vamos dizer, da mente, né? E de repente, aquilo te pega. Então é o cara que fica furioso, é o cara que fica violento, é o cara que sucumbe à depressão, sucumbe à intolerância, é abusivo, sexualmente abusivo, cai no vício daquilo que ele está tentando afastar. Então é muito curioso isso, como determinadas pessoas, né, de determinadas tradições tentam expulsar, e quanto mais tentam expulsar, parece que mais isso tá presente. Então eu tento expulsar o demônio e eu me torno o próprio, eu me torno intolerante, eu me torno violento. E é muito interessante isso, né? Eu vendo o mal naquela pessoa ali, eu depois me torno o próprio mal que eu tô vendo no outro. Então a gente não pode fugir desses instintos e dessas emoções. Eu acredito, e outros autores também acreditam, que a verdadeira jornada espiritual começa na relação com o instintual, com o emocional. E se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, começa com isso, né? Não que você não possa transitar no espiritual, pode, mas a exemplo dos grandes mestres de espiritualidade realmente que a gente tem aí, eles lidam muito bem com as questões emocionais e com as questões instintuais. Tem um outro assunto que o bypass faz refletir, que é, por exemplo, o excesso de tolerância, né? Que muita gente tem essa coisa, né? De que a gente precisa ser extremamente tolerante, né?
E esse discurso de tolerância, né, tolerância como uma forma de potência espiritual, né, é recoberto de uma soberba de elevação que é imensa. Por que você tem que ser tão tolerante com as coisas, né? Que tolerância é essa? Você é tão superior e o outro tão inferior que você tem que ter tolerância? Tolerância é um termo horrível. Tudo que precisa ser tolerado é porque não pode ser aceito. Ou você vai para a tolerância na forma de medo de confronto. Eu não confronto, então eu me digo tolerante, né? Então essas são todas armadilhas, né, que a mente pode criar. E eu gosto muito quando Schopenhauer então falava a razão é escrava atormentada da vontade, né? Então assim, a gente precisa estar mais atento ao que está aqui, né, nas nossas vontades instintuais e emocionais, porque a razão, ela explica qualquer coisa, né? Você pode se pegar explicando coisas que você fala assim, nossa, mas pera lá, o que é isso, né? Eu já me peguei, me pego, né? Assim então, né, a gente se vê situações onde a pessoa se veste de tolerância quando tem medo de ser quem ela é ou de enfrentar os conflitos que são impostos. Então eu digo, isso aqui, não, imagina, isso aqui, deixa pra lá. Deixa pra lá o quê? Né? Você foi agredido. Como assim deixa pra lá? Você é tão superior assim? Né? E isso vai ficar lá no submundo e uma hora isso vai cobrar o preço. Né? Mais interessante ainda, então, temos aqueles então que falam, não, o outro não compreende o que eu compreendo, né? Então temos que ser tolerantes e voltamos no mesmo lugar, né? Um outro lugar de soberba, né? Então essas são formas de atalho e assim na realidade o tema dos atalhos espirituais é assim, ele é um tema que a gente pode ir muito fundo e eu tenho agora ficado muito atento, né? Assim, peraí, mas isso aqui e aquilo outro, porque é uma reflexão contínua. Se eu estou realmente me desenvolvendo espiritualmente ou estou fazendo bypass, né? Será que eu estou olhando para as minhas questões, para as minhas necessidades, né? Então, eu queria fechar essa conversa, né? Sim, a minha impressão é que a jornada espiritual pode ser nociva, sim, né? Nociva se a gente aceitar os atalhos que nos colocamos no nosso próprio caminho e que os outros colocam. Porque as pessoas também indicam, né? Que eu falei, a incitação ao bypass. Porque as pessoas também não querem lidar com problemas complexos, com dor, com sofrimento. É melhor passar reto. O processo, né, quando a gente aceita o atalho, na realidade a gente deixa para trás partes essenciais do nosso ser. Todas aquelas imperfeições, invulnerabilidades que nos tornam seres fantásticos, né? Porque na realidade isso está junto, né? Aquela nossa vulnerabilidade frequentemente nos torna também aquilo que somos do ponto de vista mais virtuoso, vamos dizer assim. Então o processo de construir isso é um processo lento, ele não pode ser acelerado, né? E aí eu lembro de uma história, né, uma dessas histórias orientais, né, para a gente meditar. Então o discípulo estava lá, né, no templo e ele viu uma lagarta, um casulo de lagarta, né, e a borboleta estava tentando sair do casulo, e quando ela tentava sair do casulo, ela fazia tanta força, ele ficou com dó. Foi lá e fez um cortinho no casulo. E aí ela, saiu do casulo. Passou alguns minutos, a borboleta fica ali parada, né, até secar, até ajeitar as asas, e as asas então abriram tortas. Né? Esse atalho, né, custou o desenvolvimento pleno da borboleta. Então,
nós temos que estar atento aos atalhos que nós tomamos quando a gente fala do desenvolvimento espiritual, da jornada espiritual, para que a gente possa chegar numa totalidade que seja real, né? Que não seja essa perfeição imaginária que está em algum lugar que é completamente fora da possibilidade do homem. Porque o homem tem tudo isso, né? Ele é a esfinge, decifra-me ou te devoro, né? E é por isso que eu sempre falo que eu não acredito em espiritualidade soft, né? Então, quem quiser pode pegar a live que eu falei sobre isso, ou o texto que está lá na Inspíritos. O texto sobre o abuso, o bypass, também está no site da Inspíritos, quem quiser por escrito, condensado disso aí. Eu acho esse tema, para mim, foi fascinante estudar, e eu vou continuar estudando isso, porque tanto o abuso como o bypass, eu acho que são os grandes empecilhos de uma espiritualidade plena para as pessoas, né? Eu vi que tem algumas mensagens aqui. Opa, obrigado, Flavinha. Ô, Marquinho, tudo bom? A casa está limpa ou estamos colocando sujeira embaixo do tapete? Ótimo, essa é uma boa imagem também. Tipo, poxa, joga embaixo do tapete, não vamos olhar para isso. É jogar para o underground, isso vai ficar lá. Uma hora você vai tropeçar, né? Algo vai acontecer, né? Não joguemos para baixo, não. A gente tem que olhar, até porque tudo isso... Por que a gente tem que jogar algo embaixo do tapete? Porque a gente considera aquilo errado, feio, imperfeito, né? Como diz a música, só a bailarina que não tem, né? Imperfeição, né? Mari, obrigado. Precisamos nos permitir sofrer. E isso, temos que nos permitir sofrer e temos que nos permitir sair do sofrimento, né? Porque também existe uma outra forma de olhar, né, que valoriza demais o sofrimento, né? E aí dificulta a saída do sofrimento. Fica o sofrimento por ele mesmo, né? Então, assim, o sofrimento também tem seu tempo, né? Então, a questão do tempo, o tempo da consciência, o tempo da alma, que é um tempo que não habita em Cronos, né, que é o nosso tempo do dia a dia aí, da nossa agenda, esse tempo da alma, ele precisa de tempo. E cada um tem um tempo, e cada situação tem um tempo para ser metabolizada, né? Então, vamos dar tempo para sentir, vamos dar tempo para isso passar também, né? Para que o fluxo seja verdadeiro, né? Oi, Aninha, tudo bom? Olha lá você, que bom que você está aqui. Oi, Carla, vamos refletir, sim. Oi, Rosilene, muita coisa para pensar, hein? No fim de semana vai dar trabalho, hein? Aninha, cada um tem seu próprio tempo, isso, cada um tem seu próprio tempo, né? E cada situação exige um tempo diferente. E hoje a gente vive uma sociedade digital, né? Onde o tempo é regido pelo Cronos, o Cronos cibernético, né? E a alma é absolutamente analógica, né? Nós somos analógicos. Nós precisamos respeitar isso. Thaís, opa, conseguiu chegar. Agora sou todo dúvidas de vocês, questões que eu possa ajudar. Temos ainda mais uns minutinhos para a gente encerrar. Perfeito. Clara colocou aqui: limite entre a aceitação do ser imperfeito e o desejo de evoluir de fato, né?
Você vê como as armadilhas são grandes, né? Eu posso olhar e falar assim, ah, não, mas não, eu vou aceitar que eu sou imperfeito, né? E na realidade aí eu crio uma situação onde eu não faço esforço para ir em frente, né? Muito interessante essa colocação, se é que eu entendi, né? A gente vai evoluir na medida que a gente olha para as nossas questões e a gente precisa tomar cuidado com esse termo evolução, né? Porque o que é evoluir, né? Se a gente pegar o paradigma da perfeição judaico-cristã, evoluir é expurgar o mal, né? Então, fica complexo, né? Você não pode deixar de evoluir. Se você pegar a evolução que é presente em traduções de natureza, o evoluir na realidade é se tornar totalmente íntegro, né? Íntegro com tudo que você tem. E aí o conceito de imperfeito não existe, né? Então é interessante pensar no paradigma que a gente está vivendo, né? Então assim, tanto que nessas tradições de natureza não existe evoluir. Ninguém fala de evoluir, isso não existe, né? Eu preciso ser quem eu sou e eu preciso estar bem comigo mesmo, com os outros, com a minha sociedade, com a natureza. A natureza está aí, ela é perfeita, né? Usando o nosso termo. É até errado, eu acho, usar esse termo. Ela é a natureza, mãe de tudo, né? E se a gente for pensar a natureza como elemento maior dessa jornada espiritual, a natureza né? Tem uma outra história oriental que eu gosto, né? Que fala dessa questão, né? O discípulo mestre andando, né? Então é muito comum essas coisas, né? Do mestre andando com o discípulo muitos anos, né? E tal. E aí eles pararam, estavam muito cansados, né? E já andando há dias para chegar na outra cidade. E chegando lá num determinado lugar, muito cansados e tal, tinha uma sombra de uma árvore gigantesca, né? E aí eles sentaram lá e puderam ter abrigo e repouso embaixo da sombra daquela árvore gigantesca, né? Muito fresca, muito gostosa, ficaram ali. E o discípulo se maravilhou e disse assim, nossa, esta árvore é maravilhosa. E o mestre olhou e falou assim, esta árvore é simplesmente inútil. E o discípulo bugou, não conseguiu falar mais nada e eles continuaram a jornada. Dias depois, pensando, ele cutucou o mestre que ele não podia aceitar aquilo. Como que ele podia falar que aquela árvore era inútil? Ela tinha abrigado eles, protegido do sol, eles puderam descansar, não sei o que, o frescor, não sei. E o mestre falou assim, sim, ela é absolutamente inútil. A madeira dela é dura demais para fazer móveis, ela não dá frutos comestíveis, né? Ela não serve para absolutamente nada. E por não servir, ela pôde se tornar quem ela é. Acho que essa história é interessante nesse paradigma de, peraí, o que é evoluir, né? Sim. Uma sociedade que a gente faz demais, tem demais, quer aparecer demais. Será que a gente chega a ser essa árvore, né? Então essa plenitude, né? A Su colocou aqui, é completa, né? A natureza é completa, assim como os deuses. E essa é interessante, né? Os deuses antigos, eles não têm a característica do perfeito, né? Eles são muito parecidos com a gente, eles tocam maravilhas e tocam terrores. Porque a natureza é isso, né? Nós não somos angelicais, né? Gustavo, é você, bem-vindo aqui.
né? O Gustavo foi quem me cutucou a história do bypass aí. Às vezes o perdão pode ser um bypass sublimando os nossos maus sentimentos. Perfeitamente, é outra forma de bypass. Porque o perdão só vai acontecer depois de depurado realmente todo o sentimento ruim, né? Você não pode saltar para o perdão, né? Então, tem que passar por esse lugar de fazer contato com a dor, de não sei o quê, de tentar entender. Porque, voltando lá nas emoções, né? Por que eu fico magoado? Por que eu fico... Tem um motivo interno ou externo, real ou imaginário. Eu preciso entender isso, eu preciso sentir isso, né? Se eu conseguir sentir plenamente isso, o perdão vai vir. Eu não preciso buscar o perdão. Buscar o perdão é inútil. Você precisa buscar em você o teu sentimento. E buscando isso, pode ser que uma hora você vai chegar no perdão. Então, o perdão pode ser uma forma de bypass e é muito incitado. Não, você tem que perdoar, você tem que relevar, né? É uma incitação a bypass, né? Claudinha, se a gente pensar no dualismo como perfeito ou imperfeito e talvez atentar para o perfeito e imperfeito, ou, né, e, tudo poderia ser e não ou. Sempre tento usar o e o não o ou no cotidiano. É bem interessante, né, essa coisa, porque a totalidade, né, vai trazer na realidade o e. Mas a totalidade também vai trazer o ou. Porque se ela é totalidade, ela traz o e, o ou, né, e a ausência dos dois. E a presença dos dois ao mesmo tempo, porque ela é totalidade. Então a totalidade é sempre paradoxo, né? E é por isso que o Jung fala que quando você está diante de um paradoxo, você está perto da verdade, porque no paradoxo habitam as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é o mais próximo que a gente consegue da totalidade, a imagem do paradoxo, né? Mas nesse modelo dual, né, o e é muito legal, o também é muito legal. Fala assim, eu sou legal, né? Também. Porque eu também não sou legal. Então, assim, também você é legal, também você é perfeito, mas também é imperfeito, né? Muito legal o seu comentário. Pessoal, é isso então por hoje. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que essa reflexão motive aí mais reflexões. E em breve aí a gente volta com novos pontos para conversar. Isso aqui vai ficar gravado então no IGTV da Inspíritos. Depois amanhã também eu passo para o YouTube. E aí o texto, quem quiser pegar no site, tem um texto resumindo essas ideias, né? E aí quem quiser buscar depois mais informação, fala comigo aí pelos canais e a gente vai aprofundando isso aí. Tá gravado, Thaís. Tá gravado no Insta e vai pro YouTube depois no da Inspíritos, tá bom? Muito obrigado a vocês. Espero que tenha sido útil para vocês aí as reflexões. Beijo, beijo. Tchau.